uma alegria nós estarmos mais uma vez juntos para refletirmos um pouco sobre os ensinos de Jesus. E como nós sabemos, não existe no universo o acaso. E por incrível que possa parecer, quando nós passamos o título, o tema para Marisa, jamais poderíamos imaginar que estávamos no dia de uma festa muito fraterna entre todos os participantes e também aqueles nossos amigos que sempre participam pela internet. Na realidade, a questão da fraternidade, a própria palavra em si é originária do latim, cuja palavra é frater. Frater significa irmão, irmão de sangue, que é impressionante, né? Então, nós estamos exercitando a fraternidade num momento festivo, etc., numa reunião dessa, nós estamos exercitando a irmandade, ou seja, um dos ensinamentos do Cristo, que expande a questão da família parental para a família universal. A todos vocês que participaram, e eu, neste ano, vi assim, um maior empenho de todo mundo, inclusive na questão da paramentação, etc., parabéns. Parabéns pela fraternidade, parabéns pela irmandade. Nós temos muita coisa para comemorar, né? Principalmente na data de ontem, que foi um dos eventos que fez com que o mundo, independente daquilo que estava acontecendo entre duas superpotências, o mundo parasse para, em determinado momento, estivesse mais juntos as pessoas, a humanidade nossa, do nosso planeta, estivesse por alguns instantes mais juntos para ver que quando os homens, como seres humanos, homens, mulheres, seres humanos, se unem, nada é impossível. Não é verdade? Este foi um evento considerado assim. Quando, em 1969, em 20 de julho, o homem colocava o pé na Lua. A primeira vez, né? E o que é interessante é que é exatamente esta frase que nós acabamos de colocar, que quando os homens se unem, não existe nada de impossível, foi mandada por este cidadão, que é o doutor Henrique Ernesto Febraro, um argentino que desencarnou em 2008, que neste dia, por conta deste momento significativo para a história humana, ele mandou, durante a semana, mais de 4.000 cartas para mais de 40 países. Com este tipo de frase, e o pedido dele era para que se criasse o Dia do Amigo, que, na verdade, ficou considerado o Dia do Amigo no Brasil, Uruguai, Argentina, evidentemente, por ser ele argentino, e Moçambique, para depois a ONU se reunir com os representantes de outras nações e instituir o dia 30 de julho. Mas, sem sombra de dúvida, quando nós nos unimos, nada nos é impossível. Até porque o Espírito, como o próprio Jesus nos ensinaria, o Espírito, com os aspectos divinos em si mesmo, potencialmente, já muitos deles em desenvolvimento, e num significativo desenvolvimento, porque saímos da primitividade e nos encontramos na condição de espíritos em regeneração. Já passamos por expiações e provas, claro que as mudanças elas não são drásticas. Considere sempre as mudanças como o visual de um arco-íris. A coloração, a mudança da cor no arco-íris, ela não é drástica, ela vai se sutilizando, não é? É exatamente essa a condição. O Livro dos Espíritos nos ensina bem quando Kardec, sabiamente, faz, de forma didática, a separação dos espíritos, mas ele vai observar. Não há uma situação de uma mudança de uma classe para outra de forma brusca. É algo muito sutil, que é o que vem acontecendo conosco, né? Nós nunca estivemos tão bem. Não é verdade? Nós nunca estivemos, aliás, muitas pessoas vivem por vezes de notícias, não de estatísticas. Porque, lamentavelmente, estatística não dá notícia. Não é verdade? Lamentavelmente. E, por incrível que possa parecer, quando nós tivemos que colocar notícias 24 horas por dia na internet, ou seja, nos veículos midiáticos de uma maneira geral,
nós tivemos que transformar situações banais em algo de importância. Então, o indivíduo recebe uma mordida de um cão na China e nós ficamos informados, e aí o indivíduo faz, né? É necessário fazer uma matéria sobre a mordida do cão no cidadão da China, porque é necessário ter notícia. E isso vai impactando as pessoas, por vezes, que se deixam contaminar. Não significa que não tenhamos que ser informados, mas não ser formados por situações que têm a opinião de um indivíduo ou de poucos indivíduos a respeito daquilo que precisa ser feito comercialmente, que são totalmente diferentes. Então, às vezes, influencia mostrando uma condição de uma humanidade que está isenta da fraternidade. Isso não é uma verdade. Vamos a algumas estatísticas. Harvard, há 4 anos atrás, já demos esses números aqui em outras palestras. Se você já nos ouviu a respeito, pedimos vênia para repeti-lo. A Harvard apresentou, e para Harvard assinar, algo há que ser, né, com substância. Feita uma pesquisa mundial de que nos últimos 60 anos o ser humano neste planeta nunca foi tão pacífico. E isto é uma verdade. Mas tem mais. Em 2018, isso são dados da ONU, desencarnaram no planeta, no ano de 2018, 80 milhões de pessoas. Você percebeu isso? Significa que se o chupão passasse, né, que estava sendo esperado lá no ano 2000, uma coisa assim, e depois virou 2012, era porque é um planeta enorme, que tem um bocão, ia chupar todo mundo que não era bom, né, para esse planeta. A gente já inventou de tudo, não é verdade? No ano 999 o mundo ia acabar, foi uma decepção que virou lá, a data não acabou. Aí virou 2000, ia ter bug do milênio, etc. Né? Aí viram que aí não acabou, não passou. E aí era o chupão no ano 2000. Aí não passou chupão nenhum, foi uma decepção danada. E aí o mundo também não acabou. Aí foram ver o calendário gregoriano, né, do Papa Gregório, e verificaram que tinha uma diferença de 4 anos, então de 2004 não ia passar. 2005 foi outra decepção, porque também não passou nada, e também não acabou o mundo. Aí virou 2012, que também não aconteceu. E agora está aqui, né? Ontem, inclusive, até a meia-noite, porque era 20 de julho, eu fiquei acordado até a meia-noite, porque como eu não fiquei bom, eu falei, vai que acontece alguma coisa. Aliás, eu até estou em dúvida, pessoal, se já não aconteceu e a gente já não está reunido no plano espiritual e não estamos sabendo. Não é verdade? Mas, enfim, vai ver que está todo mundo desencarnado, inclusive eu, né? O mundo já acabou e a gente não sabe. Aí o fato não nos avisaram a tempo. Mas à meia-noite eu fiquei atento. Eu disse, é agora. Deu 00:01, eu fiquei me beliscando. Eu disse, não, continuo, acho que continuo aqui. Né? Tenho minhas dúvidas. Talvez amanhã eu encontre lá o pessoal no centro. Se vocês estão me vendo, eu já estou um pouco feliz. Muito bem, mas é tão interessante que foram 80 milhões de pessoas e desses 80 milhões, 1% foi por violência. Só 590 mil por violência urbana, onde o nosso país, lamentavelmente, não o nosso país Estados Unidos, o nosso país Brasil, lamentavelmente é o campeão. Que é de se lamentar. Mas foram 590 mil. A diferença de 590 mil para os 800 mil foram em guerras, lutas armadas. Ok? 10 mil por atos terroristas. Mas as pessoas às vezes acham que esse percentual é de 30%, 40%, já cheguei a ouvir, ou 50%. Então não faria sentido o estudo de Harvard, de que nós nunca fomos tão pacíficos. Não é fantástico? A ONU também divulgou um tempo atrás que criaturas conscientemente que fazem o mal, geralmente essas informações nós passamos em aulas, quando apropriadas, evidentemente, em aulas aqui no KSSF. A ONU divulgou que criaturas que têm consciência do que fazem e fazem porque querem, ou seja, estou fazendo mesmo o mal para alguém, prejudicando alguém, sabendo de fato o que está fazendo, chega a 1% de toda a população mundial, que é de 7 bilhões e 200 milhões. O planeta de regeneração é uma verdade. Data limite foi algo que o Chico nem tocou nesta terminologia em 1971 no Pinga Fogo.
O que ele falou foi: se a humanidade não entrar numa terceira guerra mundial, que seria catastrófica dada a quantidade de ogivas atômicas existentes até hoje, que são no total de 16 mil, que estão ainda, ou que são operáveis, se essa palavra existe, mas enfim, dá para apertar o botão lá e funciona. Ok? São 16 mil, dá para destruir a Terra 80 vezes. Não sei quem vai apertar a última ogiva, né? 80 vezes depois. Né? O plano espiritual são 7 dimensões. A gente vai acabar destruindo todas as dimensões e ainda vai precisar destruir o resto dos outros planetas. Muito bem. Ele disse exatamente isso. Em até 50 anos, né? Em até 50 anos, se o homem não entrar num conflito mundial, e nós tivemos momentos muito significativos próximo disso, entre União Soviética e Estados Unidos, e depois da Primeira Guerra do Golfo, foi muito grave, e a imprensa, como impedida de participar, né, diretamente, a coisa foi de uma gravidade considerável, aquela Primeira Guerra do Golfo. Mas, enfim, passamos, ele disse, nós conheceríamos, durante já este período, uma quantidade de benefícios que a humanidade produziria, que seria significativo. Encontraríamos água na Lua, isso foi encontrado. Teríamos transplantes com órgãos de material plástico ou emborrachados, etc. E foi descrevendo uma série, pela seriedade do espírito, quando um espírito é sério, e nós nos estamos referindo num espírito sério, eles nunca dão uma data fechada. Não é? Porque isso, a capacidade dos indivíduos em relação à mudança é muito significativa, tanto individual quanto coletivamente. A liberdade que nós temos, ou seja, o livre-arbítrio, permite esta movimentação para melhor. E isto é o reflexo da humanidade. Na verdade, estamos de fato mudando porque fomos buscar no Consolador, um livro de Emmanuel pela psicografia já do mencionado médium, que ele vai nos esclarecer o seguinte. Ele diz, isso é a nosso respeito: podereis identificar a missão da alma pelos atos e palavras, na exemplificação no ensino da tarefa que foi chamada a cumprir, deixando em todos os seus passos o luminoso selo do bem. Ou seja, vai dizer Emmanuel no livro Leis de Amor, também através do mesmo médium, se a fotografia te revela por fora, aquilo que você fala e faz te revela por dentro. E é exatamente o que ele vai colocar nessa obra, que merece ser estudada, atos, palavras e na exemplificação e no ensino da tarefa que foi chamado amorosamente. O programa reencarnatório para o ser é de muito amor e de possibilidade de realização com nota 10 com louvor. Até porque o volume programado é um volume possível de ser realizado e, inclusive, ser estendido. Por isso que o Augusto César, a espírito, na psicografia do mesmo médium no livro Presença de Luz, diz que de 0 a 100% de uma programação, apenas 20 a 25% nós trazemos de expiação e provas. Os outros 75% ou 80%, que você deve estar sentindo falta, a gente arruma por aqui mesmo. Não atende que pode ser Jesus. Aí, sempre complicado. Está na hora de você vir para o nosso lar. Você já imaginou? E a data limite foi ontem, ainda está valendo. Aí o fato é que esta é uma realidade em relação à questão da programação. Querem ver? Vou pegar um exemplo, mas nós vamos dizer imediatamente, mas fulano é fulano. Né? Chico chegou ao 200º livro, tem um livro, inclusive, com o título Linha 200, de Emmanuel, que ali estava encerrada a sua missão como médium psicográfico. No Linha 200, que eram 200 livros. Para quem tem publicado quase 500, porque aí descobriram uma série de material ainda, Geraldinho Campos descobriu uma série de material que estão se tornando em livros, já chegou quase por volta de 500. Mas o Chico é o Chico, e você é você, com a sua missão. Querem ver?
Peguem para estudo o livro, eu sempre menciono porque é um dos livros assim de cabeceira, porque me diz muito. Os Mensageiros de André Luiz, quando André Luiz e Vicente estão no Centro dos Mensageiros, no nosso lar, colhendo depoimentos de criaturas como nós, com os programas reencarnatórios que fizeram durante o estágio na Terra, e desencarnados comentando, né, fazendo a relação daquilo que se programaram, o que realizaram e, evidentemente, o resultado final. E uma das histórias que me toca muito de perto é uma de um expositor espírita, não sei porquê. Aí ele veio com a seguinte programação. Teria uma família regular, trabalho regular, e seria candidato a voluntário, a voluntário num trabalho espírita como expositor. Muito bem. Tinha uma oratória brilhante, etc., decidiu, então, a convite, entrar para a política, sem problema algum, porque política, né, na sua essência, é cuidar do interesse da sociedade. Mas ele diz, eu não entrei na política, eu entrei na politicagem. E aí, dentro da politicagem, eu fui me locupletando com aquilo que a politicagem oferece. Terminei a existência, veja, a programação era só aquilo. Terminei a existência altamente comprometido, vivendo num palácio, mas internamente numa miserabilidade total. Percebeu como a programação não é nada que não seja possível? Por isso que o que o Emmanuel está colocando é fantástico. E em matéria de fraternidade, em matéria desta relação, desse mundo melhor em nós mesmos, a começar em nós, porque é ensinamento de Jesus, né? O reino dos céus, se te disserem que está aqui ou acolá, não o acrediteis, porque ele está, na verdade, dentro de vós. Né? Até porque ele vai dizer, vós sois deuses. Então, tem que estar inserido, íncito na criatura, em pleno desenvolvimento, como nós sabemos. E nós encontramos também uma observação nesse livro, Os Prazeres da Alma, do médium, deu um branco, eu não estou conseguindo ler. Veja para mim. É o Espírito Santo Neto. Aí ele traz pelo Espírito Hamed a seguinte informação. O indivíduo que deixar de lado o ser religioso, seu credo, religião, filosofia, desenvolver a religiosidade na crença e na aplicação da Boa Nova do Mestre, estará apto a viver num planeta regenerado ou começar a usufruir da fraternidade, a religião do futuro. Francisco do Espírito Santo Neto, do Neto é o nome do médium, Hamed é o espírito, e na realidade, veja o que ele vai dizer. O aspecto religioso não é desabandonar a religião, absolutamente, mas ele coloca como questão central o exercício da Boa Nova de Jesus. É viver Jesus. Viver Jesus é vivê-lo em casa, no ambiente doméstico, é vivê-lo no local do trabalho, é viver no relacionamento com as criaturas, é viver na sociedade. Viver Jesus dentro do templo religioso, da casa espírita, etc., é muito fácil, porque nós não temos uma convivência de tempo estendido. Viver Jesus dentro das possibilidades nossas, não é? Que somos criaturas em aprendizado, para podermos... Tinha que ser. Desculpe. É só porque tem uma van branca estacionada em frente à porta, I94, Y94, VHW. Uma van branca que está prestes a ser guinchada. Eu achei que você ia me pedir em casamento. Não seria mais, né? Humberto Justus. Antijustos, né? Mas, na realidade, é viver Jesus dentro das possibilidades que são nossas, que são como espíritos em aprendizado, repetindo, temos, evidentemente, muitas situações a serem superadas, o que é muito normal, porque somos alunos ainda desta escola. E eu, como aluno, o ser humano não erra porque quer, erra por desconhecimento. E, obviamente, por vezes repete
Por quê? Porque a fragilidade ainda está presente em nós. Somos criaturas frágeis, é Jesus dizendo para Pedro. E, novamente, Augusto César, pela psicografia, aliás, não foi psicografia de Chico, numa conversa com o Chico, imagina, ele conversava com o espírito como a gente está se vendo assim. Numa visita que ele faz ao Chico na sua casa, numa conversa com o Chico, ele falando sobre caridade, ele perguntou: Chico, você sabe qual é a maior caridade que um indivíduo pode fazer? E o Chico, dentro daquela humildade toda, né, um espírito que sabia do que ele estava falando, mas sempre se posicionava na condição de serem os espíritos. Tudo eram os espíritos, para tirar o foco sobre a sua pessoa. Tudo ficava por conta dos espíritos. Ele disse: não sei. O que é, Augusto? Ele disse assim: é você ter caridade com a criatura que tem conhecimento e experimentou errar novamente. Não é verdade? É você usar de caridade para a criatura que sabia e que sabe, mas experimentou pela fragilidade ainda diante da vida em errar novamente. Porque, via de regra, a gente fica na posição de açucareiro, olha para a pessoa e diz assim: muito bonito, e depois entra na posição de bully. Você não frequenta o KSSF? Você não vai lá para dar passe? Você não participa das atividades? Como é que você teve a capacidade de fazer isso? Como se as criaturas alcançassem a perfectibilidade de um momento para outro. Não é? Como se fosse possível. Não é questão de justificativa, mas é questão de usar de caridade para aquelas criaturas, como todos nós, falíveis, fragilizadas ainda diante de momentos que nos são desconhecidos. O que temos dentro de nós mesmos, ainda que não foram administrados pela incapacidade ainda de nos conhecer em profundidade? Não é verdade? Então, todos nós temos essa fragilidade. Claro, então as provas vão continuar a existir. Não é necessário passar por expiação, que é diferente. Expiação sempre será uma prova, mas uma prova não necessariamente é uma expiação. Prova nós nos submetemos. Expiação é fruto de teimosia. E, às vezes, consciente. Eu não vou dar o meu braço a torcer. Esse gostinho eu não vou te dar. Eu pago as coisas na mesma moeda. Então tá. Eu sou o menos preconceituoso que existe. Como se tivesse meio honesto e meia grávida. E pudesse ser meio preconceituoso. Não é verdade? Ou você é, ou você não é. E aí, em sabendo que se é, e se mantendo na posição, passa-se por um processo expiatório, de valorizar exatamente aquilo que eu me posiciono contrário, com ódio, com recusa do direito do outro. Simples assim. Não é necessário. A evolução é pelo amor. E amor não vai substituir provas, mas nos exclui desse tipo inconveniente de expiação. Até porque o maior exemplo que nós tivemos no planeta foi exatamente este daqui. Jesus. Aquele que instalou a Boa Nova, passou ou não passou por provas? Um ser planetário, senhor planetário, responsável por todo o planeta, todas as criaturas, inclusive o próprio planeta, teve que encarnar, porque espírito crístico que era, não reencarnou no planeta, encarnou, escondido das criaturas ditas racionais, que queriam matá-lo. O Senhor do mundo não tinha um lugar e foi nascer numa estrebaria, cujos irracionais foram quem o receberam, porque os racionais estavam interessados em tirar-lhe a vida. Um vexame completo. Não só politicamente movendo as situações para comprometê-lo junto à autoridade romana, que era o conquistador da época, foram colocar para
o indivíduo que representava a autoridade romana, que ele, Jesus, havia se proclamado rei. E isso é um dos aspectos que o comprometeu diretamente com a autoridade romana, que permitia que os conquistados mantivessem as suas religiões, mantivesse a estrutura de poder, claro que completamente dominado pelo império, que tinha nessas criaturas fantoches que eram manipulados, né? E as pessoas, evidentemente, o Jesus representava a alteração do comodismo de uma maneira geral. E era muito complicado, né? Porque o lugar confortável, o indivíduo, por vezes, não quer se movimentar. Quantas vezes nós passamos até por certas perseguições em matéria de trabalho ou em outros campos, porque apresenta-se algo que vai se trazer inovação e tira-se pessoas do conforto, né? Jesus era exatamente esse caso. E vão comprometê-lo a ponto dele ser condenado, porque ele não é julgado. Não há um julgamento, há uma condenação. E levam-no para a pena capital, que era reservado a pessoas que agiam contra o Império Romano em atitudes terroristas ou estavam numa situação de comprometimento com um cidadão romano. Essa era a pena capital. Fazem uma escolha entre ele e Barrabás, que não era um ladrão vulgar, mas era um líder revoltoso, era um líder de sicários. Sicário, como eram conhecidos, eram os grupos guerrilheiros que lutavam contra os romanos, e sicário quer dizer apunhalador, porque eles pegavam os últimos soldados das colunas para apunhalá-los e conseguir fugir. Então, a Barrabás era um líder sicário, movimentado pelos interesses imediatistas das pessoas, de ver a solução de tentar se livrar daquele que imperava no local, ou seja, o dominador, ao mesmo tempo implantando pessoas no meio da multidão, gritam o nome de Barrabás para condenar diretamente o Cristo a essa situação. No entanto, nada faz com que haja uma alteração, porque um espírito fortalecido como ele implantou o melhor modelo de fraternidade que habilitaria os homens deste planeta a atingirem a categoria de regenerados. E é interessante que, de uma forma simples, ele vai fazer o seguinte: ele coloca muitos dos seus ensinamentos e das suas atitudes objetivamente para as criaturas, quando ele diz: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? Quando a mãe e os irmãos dele estão próximo do ambiente onde ele se encontrava reunido com os apóstolos e pessoas interessadas na Boa Nova, e dizem: a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora querendo lhe falar. Na realidade, os irmãos dele tinham interesse em pegá-lo e levá-lo para casa e talvez trancafiá-lo. Por quê? Porque eles diziam que Jesus havia perdido o espírito. Ou seja, por estar completamente contrário à situação da época, perder o espírito era perder a razão. Então era essa a condição. Mas ele aproveita e nunca faltou com a posição filial de respeito, seja ao pai ou à própria mãe, porque do pai aprende e trabalha a profissão de carpinteiro, né? Honrando a condição do pai, cuja condição do pai era dar a profissão ao filho. Havia um ditado na época que dizia: se você não quiser ter o seu filho um salteador, ou seja, um assaltante, não lhe dê a profissão. Então a profissão era do pai e ele o honrava trabalhando junto. E com a mãe, quando já enviuvara e estava diante da cruz nos seus momentos finais, ele vai pedir a João que a assuma como mãe, dizendo: filho, aí está a sua mãe, mulher, aí está o seu filho. E João, que era um dos seus apóstolos, vai cuidar de Maria até o seu desencarne. Então ele mostra todo o respeito, o carinho que tinha, mas nesse momento ele aproveita para estender a condição da família. O desafio não é ser fraterno, então mãe e irmãos são todos aqueles que procuram fazer aquilo que está íncito através do exercício
no terreno inexpugnável da nossa consciência, onde estão as leis de Deus, que a gente não consegue adulterar. E aí exatamente esse é o desafio. Todos que estão interessados na prática do bem, na prática do amor, dentro das suas possibilidades, é a extensão que ele diz, essa é a minha mãe e esses são os meus irmãos, estendendo a família como uma condição universal. Mas não só, ele também vai ensinar, através de Pedro, com um número cabalístico, não perdoa não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes. E é tão interessante que Jesus sabia o que a ciência descobriu há pouco, não é? A questão de poucos anos, de quando ele vai ensinar, dizendo, quando você pensar no adultério, não é especificamente apenas relacionado aos aspectos voltados à questão da conjugal. Eu adultero quando eu conte uma mentira, porque eu adultero a minha realidade que é verdadeira. Então eu já cometo um adultério comigo mesmo. Mas nele ele estende essa condição, não é apenas sobre os aspectos daquilo que o Espírito promove. Quando nós pensamos, o nosso pensamento é energia, logo energia é matéria, nós emitimos matéria mental e montamos os quadros ao nosso redor, podendo ser identificados, são visíveis em qualidade superior a 8K. Não é? Ou seja, é algo extremamente bem evoluído. Ele também poderia estar se referindo àquilo que a ciência sabe hoje, de que o nosso cérebro não distingue imaginação de realidade. Tudo para ele é realidade. Tudo, absolutamente tudo é realidade. Aquilo que a gente imagina, aquilo que nós desejamos é uma realidade. Por isso que o perdão tem que ser um exercício, porque aquela situação de que, se eu tivesse o conhecimento que eu tenho hoje, naquele momento, aquela criatura ia me pagar. Isto é uma realidade para o cérebro. O cérebro não sabe distinguir uma coisa da outra. É a mesma coisa que, quando nós nos lembramos de um alimento preferido, chegamos a salivar, nós estamos comendo aquilo. O cérebro não sabe se você está comendo mesmo ou não está comendo. Para ele está valendo tudo. Você não está botando as calorias, mas está ingerindo o produto. Da mesma maneira que a questão de não perdoar é, de fato, no cérebro. Não estamos nem falando dos aspectos da dimensão paralela. No cérebro, a realidade ela continua acontecendo. Eu queria matar aquela criatura. Está. E o pior, emitindo, agora falando do espírito, emitindo energias, emitindo esta matéria que se associa com mentes encarnadas ou desencarnadas em caráter semelhante, que não é igual, enriquecendo essas mentes e voltando para mim enriquecida do bem ou do mal que eu estou emitindo. O indivíduo que está na Turquia e está prestes a apertar o gatilho, eu não estou apertando o gatilho, mas estou mandando a minha parcela para que ele o faça. Então não é uma responsabilidade apenas sobre mim mesmo, é uma responsabilidade de caráter coletivo, porque nós vivemos num mundo de ondas eletromagnéticas, emitindo e recebendo através da glândula pineal em tempo integral. Por isso que semelhante sempre irá atrair semelhante. Não é fantástico? Mas não tem só isso, tem mais. Faça para os outros, diz Jesus, tudo aquilo que quiserdes que vos façam. Mas é que... Vai fazendo. Adote a postura da Madre Teresa de Calcutá quando estava encarnada. O que você faz é entre você e Deus. Nunca será entre você e os outros. Não é genial? É entre você e Deus. Nunca será entre você e os outros. Vá fazendo. Até porque, diz Emmanuel, o bem que fizerdes será o teu advogado em toda parte. Usemos do alto perdão e usemos do perdão para com o semelhante. Exemplo fantástico. Onde estão, mulher, aqueles que te condenaram? Não os vejo aqui. Não é verdade?
Até porque, não é, Mário? Os carecas e os de cabelo branco saíram primeiro. Por quê, não? Porque tinham mais tempo de existência e já tinham pecado muito mais do que aqueles que eram jovens e estavam chegando agora, não é? Por isso que quando se aponta o dedo para uma pessoa, os outros 3 ficam voltados para nós. Não é só a questão de eu precisar do perdão, eu me perdoar, exercitar em mim para projetar o perdão no outro. Eu me respeitar para projetar o respeito ao semelhante. E mesmo no momento final dos seus ensinos a respeito daquilo que era fraternidade, ele faz uma solicitação a Deus em favor daqueles que o matavam. Eles não sabem o que fazem. Imagine-se na posição. O pessoal ali embaixo, jogando dados em cima das suas roupas, rindo, e alguns que passavam dizendo: você não é o Salvador? Por que você não se salva e desce da cruz? Você ainda dizendo assim: Senhor, eles não sabem o que fazem. Tem que amar muito, não? Para nós, a maior expressão de amor que tem é o da mãe. Eu trabalhei durante muito tempo com criaturas que a sociedade taxava como monstros. E era interessante verificar que as pessoas que estavam visitando eram as mães. Aqueles poderiam ser os monstros, mas eram os filhos delas. Não é fantástico? A gente só consegue chegar até aí. Imagine numa cruz dizendo: eles não sabem o que fazem. Então, se a nossa proposta é a de mudança, é de alcançar um alvo que seja melhor, quando a gente disparar a seta, tenhamos plena certeza de que mundo de regeneração tem a ver com fraternidade, de frater, de irmandade. Claro que as pessoas, por vezes, nós vamos, não é? Gatilhos naquela criatura vão atuar em nós, até porque, quando eu não gosto, eu gosto, é projeção de aspectos conscientes ou inconscientes em mim mesmo, cuja postura, atitude ou palavra daquela criatura dispara em mim algo que eu preciso resolver. Aquela criatura casta, etc., que olha para a mocinha com uma roupa mais justa e acha que ela é vulgar, tem dentro de si a vulgaridade, mas ainda numa condição reprimida. Não é? É evidentemente um processo de projeção. Claro que nós temos ainda esses aspectos que são a fragilidade do espírito, mas estamos mais conscientes e devemos valorizar esses aspectos. Por quê? Porque se nós queremos, evidentemente, ingressar na religião do futuro, que é exatamente a fraternidade, esse modelo sempre será o maior exemplo que temos aqui no planeta, que é Jesus, não só como modelo e como guia. E não tenhamos pressa, assim, de querer resolver de uma hora para outra, porque se o mestre mostra-se paciente na colheita dos frutos da regeneração, por que nós queremos, de repente, pular etapas expiatórias, fraternas e regeneradoras? Mas também não dá para querer ficar, né, esperando, né, ou ficar pensando na morte da bezerra, não é verdade? Ficar esperando as coisas passarem num processo de comodismo, porque a gente nunca sabe, independente de ter data limite ou não, a gente nunca sabe quando, de repente, façam-nos um convite. Não é a realidade? A respeito disso, aliás, Humberto de Campos traz, sobre essa questão de nós estarmos atentos em nós mesmos, traz uma passagem simbólica, simples. E essa vai para o meu irmão do coração, Rogério, porque fala de futebol. Aí, os dois colegas, aliás, desde a primeira infância, quando um mudou como vizinho do outro, aos 4 anos de idade, eles logo se associaram como verdadeiros irmãos, apesar de serem amigos. Quando foram para o banco escolar,
caíram, foram inclusive para a mesma sala. Eram amicíssimos, gostavam desde pequeno daquelas peladinhas, aquele joguinho de futebol depois da escola, ou até mesmo na hora chamado do recreio, que era conhecido. Então, naquele intervalo, era jogar futebol. Eram apaixonados por futebol, eram apaixonados em jogar e eram apaixonados pelos times que torciam. Conheceram, quando começaram a namorar, conheceram inclusive duas meninas que também eram assim fanáticas por futebol. Adoravam futebol e a vida corria dessa maneira, com jogos e etc. As meninas até participavam, às vezes, do jogo junto com eles. E, numa das oportunidades, um deles sofreu um pequeno acidente. E depois de sofrido acidente, refletido um pouco em relação àquilo que tinha ocorrido, conheceu um outro sujeito que era espírita e não deu outra, foi parar dentro de uma casa espírita. Foi parar dentro da casa espírita, começou a se interessar, a estudar, etc. E logo foi chamar o amigo, né, para convidá-lo para que frequentasse. E geralmente acontece conosco, se nós não viemos de uma família espírita. Né? Quando a gente entra na casa espírita, a primeira ação de caridade é: todos estão perturbados até prova em contrário, e eu vou trazer todos para o centro para salvá-los, porque a gente passa a ser o salvador dos perturbados. Não é? Nós não estamos perturbados, são eles que estão. Ou então são eles que nos perturbam, via de regra. Então, como espíritos missionários que somos, queremos trazer todos para o regaço de Jesus. E às vezes, quando não aceitam, a gente fica assim, não é, decepcionado, etc. Aí o amigo não deu outra, disse: me desculpe, mas eu não estou afim de me meter com essas coisas. Na época ainda eram coisas, né? Eu não mexo com essas coisas. Aí ele disse: não, mas é bom. Eu disse: não. Aí foi uma meia forçação de barra. O amigo disse: olha, faz o seguinte, se isso aí que você está me dizendo é verdade, de que existe, né, vida depois da morte, quem morrer primeiro vem contar para o outro. Tá bom, mas eu não vou participar de nada. E passou a sua coisa e foi, a vida continuou transcorrendo, e eles jogando futebol sempre que podiam, e assistindo futebol, era aquele fanatismo todo, camisa, etc. Né? Quando assistia na TV, estava com a camisa do time, com bandeira na janela e coisas assim. Bom, um certo dia o espírita sofre outro acidente e desencarnou. Imagina para aquele amigo que era irmão, né? Aquele irmão de coração. Ele ficou inconformado. O tempo passava e a tristeza não diminuía. Até que certa noite, quando ele estava para pegar no sono, quem surge no pé da cama? O amigo. Até porque fantasma que se preza aparece à noite. Não vai aparecer meio-dia na hora que você está almoçando. Você está na piscina, por exemplo, aparece o fantasma. Dá para você ficar um pouco mais do lado que o sol você está atrapalhando. Né? Você está na praia, aparece um fantasma. Você diz assim: isso é hora de aparecer. Sabe, não foi o menor sucesso, não é? Então tem que ser assim, aquela... Você vai pegar no santo do escurinho, pumba, o amigo. Aí ele salta na cama e diz: meu Deus do céu, Rogério, é você? Ele disse: sou eu. Disse: nossa, e tem vida mesmo? Ele disse: tem. E é uma vida palpitante. Aliás, isso aqui, meu amigo, como diz André Luiz, é uma cópia mal feita do plano espiritual. Tem de tudo. Tem as residências, cidades, etc., transporte, trabalho e lazer. Tem, inclusive, futebol. Se não é possível, eu disse: é possível. Tem futebol. E eu vim te dizer que você está escalado para o próximo domingo. Muita paz. Muito obrigado.